Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós estamos analisando uma passagem bíblica de maneira profunda. O tema de hoje é Javé versus Jesus. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar o like aí no nosso vídeo. É muito importante que você dê o joinha aí. Inscreva-se em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos da série que nós já fizemos, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Se você abrir a sua Bíblia e ler no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, e também no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, você vai observar ali que a Bíblia diz explicitamente que Deus não pode mudar os seus conceitos, porque isso seria uma maneira de rebaixar ou menosprezar um Deus que, segundo a Bíblia, é perfeito e, portanto, jamais pode ter um conceito errado. Além disso, a Bíblia destaca também em Deuteronômio 6,4, Gálatas 3,20 e Isaías 45,5 que existe apenas um Deus verdadeiro, todo-poderoso e criador de todas as coisas. A Bíblia, como é tradicionalmente conhecida, ela se divide em duas partes. As escrituras hebraicas, chamadas de Velho Testamento, e as escrituras gregas, que a maioria das pessoas chama de Novo Testamento. Apesar da maioria dos religiosos dizerem que a Bíblia é um livro único, né, e um livro inspirado pelo mesmo Deus Todo-Poderoso, se nós fizermos uma consideração mais pormenorizada sobre isso, nós notaremos que o Deus que é descrito nas escrituras hebraicas, ou no chamado Velho Testamento, ele é muito diferente do Deus descrito nas escrituras gregas, ou no Novo Testamento. As diferenças nas atitudes e na maneira de pensar são tão gritantes, eles são tão antagônicos, esses deuses, que é difícil considerarmos que seja o mesmo Deus. Fica uma contradição muito grande. Né? E nós vamos analisar aqui alguns trechos na Bíblia que você vai perceber, né, como mudou totalmente o conceito do Deus do Velho Testamento, das Escrituras hebraicas, para o Deus do Novo Testamento, chamados das Escrituras gregas. Vamos começar a nossa análise com o texto de Êxodo, capítulo 21, versículo 24 a 25. É um texto que se encontra no Velho Testamento e ali vai mostrar um conceito do Deus do Velho Testamento. Veja bem o que diz ali. Diz assim, ó, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, pancada por pancada. Notaram como é o conceito? Agora vamos ver Levítico 24, 19 e 20. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar. Lá também expressa um conceito similar. Caso um homem cause defeito ao seu colega, então assim tem que fazer do mesmo jeito a ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. A mesma sorte de defeito que ele cause ao homem é que se lhe deve causar. Então, esse tipo de pensamento é expresso em várias passagens do Antigo Testamento. Nós analisamos aqui apenas dois textos, mas existem vários que expressam uma ideia similar. E é identificado esses trechos como a lei de Javé, ou Jeová, que é o nome que se é usado para se referir ao Deus das Escrituras hebraicas. Agora, vamos analisar o Deus das Escrituras gregas, do Novo Testamento, falando sobre o mesmo assunto. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Diz assim, ó,
No entanto, eu vos digo, não resistais àquele que é iníquo, mas a quem te esbofetear a face direita, oferece-lhe também a outra. Veja também um outro conceito parecido em Romanos 12:17, que também se encontra no Novo Testamento. Lá diz assim, ó, não retribuais a ninguém mal por mal, provede coisas excelentes à vista de todos os homens. Você conseguiu observar aí a diferença gritante de conceito que existe do Deus das escrituras hebraicas com o Deus das escrituras gregas? Lá nas escrituras hebraicas fala olho por olho, dente por dente. Quer dizer, bateu, levou, né? Então, a lei é muito clara. O pensamento que o Deus das escrituras hebraicas ou do Velho Testamento tinha é muito claro. Agora, já no Novo Testamento, nas escrituras gregas, a conversa já mudou totalmente. Você vê aqui, ó, que falou, bateu na face, dá outra face. Notou a diferença do Deus do Velho Testamento para o Deus do Novo Testamento? Então, olhando uma diferença tão grande, um antagonismo tão grande assim, nós só podemos chegar a duas conclusões. Ou são deuses totalmente diferentes, ou o Deus da Bíblia mudou totalmente seus conceitos através dos tempos. Ele resolveu evoluir um pouco, ele resolveu, né, mudar os seus conceitos, melhorar um pouco os seus conceitos. Diante de conceitos tão diferentes, o leitor da Bíblia fica na dúvida, né? Afinal, é olho por olho ou devemos dar a outra face? Assim como a outra pessoa me faz, eu devo fazer a ele ou não devo retribuir a ninguém mal por mal? Como que a pessoa vai agir, né? Então, a gente vê aí, né, uma discrepância muito grande, né? Nós vemos que o Deus do Antigo Testamento, os conceitos dele são conceitos totalmente diferentes do Deus do Novo Testamento. Veja um outro exemplo interessante aqui no livro bíblico de Salmos 139, 21 e 22, que se encontra no Velho Testamento. Salmos é um livro escrito por diversas pessoas que contém cânticos, orações, poemas de louvor ao Deus hebraico. Veja um desses cânticos, veja um desses louvores e veja o que diz o salmista. Olha bem. Acaso não odeio os que te odeiam intensamente, ó Javé? E não tenho aversão aos que se revoltam contra ti? Odeio-os com ódio consumado. Tornaram-se para mim inimigos. Veja que o escritor desse salmo deixa bem claro que ele odeia toda pessoa que vai contra o seu Deus. Odeia essa pessoa com ódio consumado. Quer dizer, algo bem forte. No livro de 2 Crônicas, 19, 2 e 3, ali também há um trecho interessante, aonde se fala para o rei Jeosafá. Diz assim: e ao iníquo que se deve dar ajuda, e aos que odeiam a Javé que deves amar? É por isso que há indignação contra ti da parte da pessoa de Javé. Notou? Se você analisar o contexto aí, né, o rei Jeosafá, ele mostrou benevolência para uma nação inimiga, né, na época. E, no caso ali, o visionário, né, o chamado profeta do Deus das escrituras hebraicas, ficou revoltado com essa atitude dele. Falou assim, não, você foi muito bom para com o inimigo do nosso Deus, né? Você tem que odiar essa pessoa, né? Você tem que se dignar, você tem que mostrar aversão. E o profeta, deixa bem claro que o Deus do Velho Testamento não gostou nada daquela atitude dele, quer dizer, daquela atitude benevolente para com o inimigo. Então, veja bem, fica bem claro aí nesses dois trechos, né, que o Deus do Velho Testamento, ele tem aquele conceito de ódio ao inimigo, né? Ele chega a ficar indignado quando alguém não odeia
os seus inimigos. Agora vamos fazer uma comparação com o conceito do Deus do Novo Testamento sobre esse assunto. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, versículo 44 a 48 e acompanhe comigo o que ele diz sobre isso. Lá diz assim, ó: no entanto eu vos digo, continuai a amar vossos inimigos e a orar pelos que vos perseguem. E agora? Veja o relato paralelo de Lucas 6, 27 e 28, onde diz assim: continuai a amar vossos inimigos, a fazer o bem aos que vos odeiam, a abençoar os que vos amaldiçoam e a orar pelos que vos insultam. Então, o seguidor da Bíblia, ele deve seguir o conceito de qual aí? De qual Deus? Do Deus do Velho Testamento ou o Deus do Novo Testamento? Afinal de contas, ele tem que odiar os inimigos ou tem que amá-los? Ele tem que orar pelos que o perseguem ou ele tem que ter aversão, ódio consumado pelos seus inimigos? Agora vamos ver um outro exemplo na questão do assunto de se fazer votos ou juramentos a Deus. Veja o que pensa a respeito disso o Deus do Velho Testamento. Em Números capítulo 30, versículo 2, diz assim, ó: caso um homem faça um voto a Javé ou faça um juramento para impor a sua alma um voto de abstinência, não deve violar a sua palavra, deve fazer segundo tudo que saiu da sua boca. Quer dizer, fez o voto a Deus, tem que cumprir, né? Algo semelhante se encontra em Deuteronômio 23, 21. Lá diz assim: caso faça um voto a Javé, não deves tardar em pagá-lo, porque teu Deus sem falta exigirá de ti. Eclesiastes 4, 5, que também é no Velho Testamento, diz: sempre que fizer um voto a Deus, não hesiteis em pagá-lo. O que votares, paga. Gênesis 21, 24 fala de Abraão, o patriarca do Velho Testamento, que fez um juramento a Deus. Lá fala: respondeu Abraão, eu jurarei. Em Gênesis 22, 16, diz assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. E em Gênesis 31, 53, falando sobre outro patriarca chamado Jacó, diz assim: e jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E em Deuteronômio 10, 20, diz: ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então, diversos textos aqui que nós observamos que mostram claramente que o Deus do Velho Testamento se agrada muito de votos e juramentos, e ele ameaça se a pessoa não pagar o seu voto ou não cumprir o seu juramento. Agora vamos ver o que pensa o Deus do Novo Testamento, das Escrituras gregas, sobre o assunto? Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 5, versículo 34 a 36. E observe aí na sua própria Bíblia. Diz assim, ó: no entanto, eu vos digo, não jureis absolutamente nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Tampouco deves jurar pela tua cabeça, porque não pode tornar-se nem um só cabelo branco ou preto. Veja um outro conceito parecido que está em Tiago 5,12. Diz assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. E agora, como que fica o seguidor da Bíblia diante dessa questão? Afinal, deve-se fazer votos ou não? Deve-se fazer juramentos e cumpri-los ou absolutamente não se deve fazer juramentos? Veja agora um outro exemplo no que diz respeito ao divórcio. Veja o que diz o Deus do Velho Testamento sobre esse assunto em Deuteronômio 24:1. Lá, se você observar na sua Bíblia, fala claramente que se um homem tomar uma mulher, fazer dela sua propriedade como esposa, então tem de suceder que, se ela não achar favor aos seus olhos, quer dizer, se o homem achar alguma coisa, não gostar dela, não gostar do jeito dela,
ou, como diz o texto, ele encontrar algo indecente da parte dela, alguma coisa que desagrade, o Deus do Velho Testamento deixa bem claro: tem de escrever um certificado de divórcio, pôr na mão dela e tem de despedi-la da sua casa. Né? Então ele deixou bem claro. Né? Casou com a mulher, achou alguma coisa ali que desagradou o homem, né? Então faz um certificado de divórcio, põe na mão dela e manda ela embora. Agora vamos ver o que o Deus do Novo Testamento pensa sobre esse mesmo assunto. Note o que diz em Mateus 5,32. Lá diz assim, ó: no entanto eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por fornicação, exponha ao adultério, e quem se casar com uma mulher divorciada comete adultério. Tá vendo a diferença do conceito do Velho Testamento com o conceito do Novo Testamento? Lá, o Deus do Velho Testamento diz que se a mulher não achar favor aos olhos do homem, quer dizer, se o homem não gostar dela, ele não fala só questão de traição, não, que a mulher traiu o homem, não. Com uma coisa ou outra, o jeito dela, a maneira como ela lida com as coisas, né, o gênero da mulher, coisas banais, né, coisas simples, coisas consideradas menores. Se o homem não gostou do jeito da mulher, pode fazer o certificado de divórcio, entregar e despedir a mulher, mandar ela embora. Já no Novo Testamento fala que não deve divorciar por essas coisas. Somente, né, se for uma traição da parte da mulher, aí sim a pessoa pode se casar com outra mulher. Agora vem a questão, né? E agora? Como que fazemos nessa situação? O seguidor da Bíblia, se a mulher não agradou a ele, ele deve dar o certificado de divórcio e arrumar outra? Ou se ele fizer isso, ele está cometendo um adultério? Um outro exemplo interessante nesse assunto está em Deuteronômio 22, ainda falando sobre questões de adultério. Veja uma outra situação e veja como que o Deus do Velho Testamento orienta que deve ser feito. Lá diz assim: se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha dono, quer dizer, uma mulher que já for casada com outro homem, ambos têm de morrer juntos, o homem e a mulher. E em Levítico 20:10 há um conceito parecido, né? Onde fala, olha aí na sua Bíblia, Levítico, capítulo 20, versículo 10. Ora, o homem que comete adultério com a esposa de outro homem é um que comete adultério com a esposa de seu próximo. Sem falta deve ser morto, tanto o adúltero como a adúltera. Então, o Deus do Velho Testamento deixa bem claro, né? A mulher traiu o homem, né? Ou um casal de adúlteros ali no caso, tem que ser morto. Né? Pedrada mesmo, não tem escapatória. Né? Traiu, tem que ser morto. O adultério, a lei deixava bem claro, tinha que ser apedrejada a pessoa que cometesse adultério. Agora vamos observar o que pensa o Deus do Novo Testamento sobre esse mesmo assunto. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3-11, vemos um relato muito interessante. Ali, se você acompanhar na sua própria Bíblia, você vai ver que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e colocaram na frente de Jesus. E falaram assim: instrutor, essa mulher foi pega em adultério. Aí eles até citam a lei lá do Deus do Velho Testamento. Falam assim, segundo a lei, lá diz que se pegar em adultério tem que matar, tem que apedrejar. E você, o que você diz sobre isso? Aí Jesus diz que vira, começa a escrever umas coisas no chão, o dedo assim, tá. Né? Aí depois vira para eles e fala para eles a célebre frase, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí, segundo o relato, os fariseus ali que estavam em volta, que queria apedrejar a mulher, já estava até com as pedras na mão, foi ficando sem graça, foi baixando a cabeça, começou a jogar as pedras no chão, começou a sair um por um. Aí ficou Jesus sozinho com a mulher, né? Aí a mulher fica sem saber ali, perdida, né? E Jesus vira para ela e fala assim: onde estão as pessoas que queriam apedrejá-la?
Aí ela fala, né? Não, não sobrou nenhum. Aí ele vira e fala assim, tão pouco eu te condeno, né? Vai embora e não peques mais. Então, essa é uma passagem muito conhecida, né? E que muitos religiosos usam para mostrar, né, a misericórdia de Jesus para com aquela adúltera. Só que, se você observar, esse conceito mostrado nessa história de Jesus é totalmente diferente do que está lá na lei. Lá na lei mosaica, né? A lei que o Deus do Velho Testamento deu para o povo de Israel. A lei deixa bem claro que ia ser apedrejada. E Jesus ali vai totalmente contra essa lei, né? Muitos religiosos tentam, né, achar uma explicação, porque as contradições são tão grandes do Velho Testamento para o Novo, que eles tentam achar argumentações, tentando ali usar os seus malabarismos teológicos, seus contorcionismos hermenêuticos. Os religiosos tentam falar, não, mas Jesus ele veio cumprir a lei, né? Que Jesus foi o fim da lei, a lei mosaica já não vale mais, o que vale agora é o Novo Testamento. Mas afinal de contas, então o Velho Testamento não serve para nada? Temos que riscar o Velho Testamento? E afinal de contas, o Deus, criador de todas as coisas, ele tinha um conceito lá no Velho Testamento e agora no Novo Testamento ele mudou totalmente esse conceito? Será que ele estava errado nos seus conceitos do Velho Testamento? Ah, mas o Velho Testamento era outra época, você tem que olhar o contexto da época. Ali eram povos bárbaros, tinha que ter essa lei, que os povos em volta ali tudo era assim. Ué, mas a Bíblia não é um livro inspirado por Deus? Sendo um livro inspirado por Deus, não deveria, o mínimo que nós deveríamos esperar de um livro inspirado por Deus é que ele fosse bem diferente do conceito geral da época, que ele fosse à frente, mas muito à frente da época, mostrando um conceito mais elevado sobre os assuntos? Será que Deus ele precisa se harmonizar com os conceitos da época? É Deus que tem que se harmonizar com os conceitos? Se na época todo mundo tinha o costume de apedrejar os adultos, então Deus não podia falar nada contra isso? Ele tinha que dar uma lei ratificando isso aí, regulamentando essa prática abominável? Então a gente já vê aí, né, profundas contradições, né, entre as leis do Velho Testamento com as leis do Novo Testamento. Inclusive tem muitos religiosos que apontam essa passagem bíblica aí como sendo uma passagem que não é original, né? Inclusive tem até um debate entre os estudiosos de manuscritos antigos que esse trecho aí não se encontra nos melhores manuscritos, encontra só em alguns, outros não tem, para tentar dizer que esse trecho aí não é um trecho canônico, quer dizer, não é um trecho que foi realmente inspirado por Deus, que realmente isso não aconteceu. Por quê? Jesus vai tão contra a lei, né? Ele realmente ele bate de frente com a lei, né? E os religiosos não, querem passar a impressão que Jesus ele cumpriu a lei perfeitamente, que ele seguia a lei e tal e tal. Só que aí mostra claramente que ele foi totalmente contra a lei, né? Então, por isso que eles tentam usar, alguns, né, tentam usar essa argumentação de que o texto não é um texto realmente inspirado, que foi um enxerto, né, que alguns escribas colocaram, né, lá no passado, e que esse evento realmente não aconteceu assim, e que Jesus não agiu assim. Porque se considerar isso como algo inspirado, como algo realmente, um fato que aconteceu, né, cria uma contradição muito grande, aonde Jesus vai totalmente contra a lei mosaica. Os fatos aqui apresentados são muito simples, e qualquer pessoa sincera e razoável ele vai perceber e vai entender que a Bíblia ela não é um livro inspirado por Deus, né? Porque você encarar a Bíblia como sendo um livro inspirado por Deus, você começa a entrar, né, e criar problemas insolúveis, problemas complicadíssimos de se resolver, contradições inexplicáveis, incoerências enormes. Se nós insistirmos em analisar a Bíblia como um livro inspirado por Deus, nós vamos cada vez mais, a cada momento que vamos analisando seus pontos, lendo, estudando,
nós vamos chegar em certas encruzilhadas que nós não vamos ter saída. Os antagonismos, as discrepâncias são tão grandes que não há como a pessoa fugir dessa realidade, de que a Bíblia realmente não é um livro inspirado por Deus. Se nós analisarmos dessa forma, você que é um leitor da Bíblia e que acha ou crê, né, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, se você analisar com sinceridade, com razoabilidade, né, e for realmente justo nessa questão, você vai concordar que encarar a Bíblia como um livro escrito por homens, sem orientação ou intervenção divina, né, se você encarar dessa forma, esses antagonismos que nós estamos mostrando, que eu já mostro aqui vários, eu já fiz mais de 20 vídeos falando sobre várias coisas. Se você acompanhar todos os meus vídeos, você vai observar que essas contradições, essas incoerências, esses antagonismos, essas discrepâncias, se você analisar esse livro como um livro escrito por homens, de ideias humanas, sem nenhuma interferência ou orientação de uma força superior, as coisas ficam muito mais simples, muito mais fáceis. Tudo se encaixa. Porque, na realidade, o ser humano, ele, através das eras, ele tá evoluindo, né? Ele vem evoluindo, ele vem aprendendo com os erros, né? Então, nessa caminhada, o ser humano demonstrou muitos conceitos, muitos pensamentos divergentes que, com o tempo, foram se lapidando, né? Foram se refinando. Então, se você analisar dessa forma, a Bíblia como um livro escrito por homens, aí as coisas ficam, né, mais fáceis da gente entender, da gente interpretar. Porque, realmente, o homem, a caminhada do homem é assim, né? O homem, com o tempo, ele foi evoluindo, ele foi aprimorando, ele foi aperfeiçoando seus conceitos. E a Bíblia, sendo um livro escrito por homens, foi seguindo essa evolução do homem, né? O homem mais antigo era um homem mais bárbaro, mais violento, e os homens, com o tempo, foram ficando mais, né, perdoadores, né, com conceitos mais amorosos, né? Então, isso é uma evolução natural que foi acontecendo e que a gente observa nas páginas da Bíblia. Visto que a Bíblia é um livro escrito por homens, nada mais razoável do que esperar essa evolução, né? Esse aprimoramento, esse refinamento dos conceitos da humanidade. Bem, esse era o assunto que nós iríamos analisar hoje. Se você gostou do vídeo, vou relembrar mais uma vez, não se esqueça de dar o like aí no nosso vídeo. Deixe o seu joinha, porque é muito importante para que o nosso vídeo tenha uma abrangência maior, para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso vídeo. Inscreva-se em nosso canal, comente, compartilhe e também não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Toda semana nós vamos subir um vídeo novo e se você acionar o sininho de notificações, assim que a gente subir o vídeo, você será notificado. Se você gostou do assunto de hoje, gostou da série de vídeos, se você já viu os outros vídeos, está gostando, está acompanhando e quer saber mais, então, ó, meu livro está aqui. Todos esses vídeos que eu fiz são baseados no meu livro. Se você quiser saber mais, quiser aprofundar mais sobre os assuntos, basta adquirir o meu livro. Os links para que você possa adquirir o meu livro estão aqui na descrição desse vídeo, ok? E no mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.